Bom, hoje é o seguinte, vamos começar falando sobre o barroco. Essas aulas sobre o barroco serão divididas em partes, tá? Porque é um conteúdo que é um pouquinho mais extenso, então eu vou dividir em contexto histórico e características e autores, ok? Então a aula de hoje ela vai ser específica sobre o momento histórico do barroco e tudo o que estava acontecendo naquela época, que é um fator que o Enem adora cobrar nas provas. Eu comentei sobre isso na aula anterior sobre o quinhentismo, né? Então, assim, o Enem ele tem dedicado essas questões de literatura, a cada ano que passa, tem questões cada vez mais próximas e mais amarradas com o fator do contexto histórico da época em que o autor escreveu essa obra. Então, é o que eu sempre falo para os meus alunos. É muito importante ler a obra, só que mais importante do que ler a obra é conhecer o autor e o momento histórico que ele escreveu. Porque isso conta muito para você resolver uma questão do Enem ou um enunciado e, obviamente, para a compreensão da obra. Porque você sabendo quem era o autor e qual que era o viés que ele levava para escrever, qual era a corrente artística que ele pertencia, fica mais fácil de você compreender o que ele estava escrevendo. Bom, então vamos começar falando hoje, né, na nossa aula sobre esse contexto histórico aí. Já vamos de início já falar que é o seguinte, o barroco, gente, ele é a primeira escola literária feita por brasileiros. Então o quinhentismo representa o Brasil e ele é um momento histórico, né, só pra gente pegar o gancho da aula anterior. E o barroco, ele já é classificado como uma escola literária, né, e ele só é uma escola literária porque nós temos agora, brasileira, porque nós temos agora produção brasileira. Então, o que aconteceu? A gente tem brasileiros que foram até a Europa, especialmente até Portugal, para estudar, e eles voltaram de lá com esses conhecimentos que eles obtiveram em muitas das áreas, tá? Então, gente, isso aconteceu em várias esferas do conhecimento aqui no Brasil. Não foi só especificamente na literatura, aconteceu com as artes plásticas, com as ciências, com a escultura, com a pintura, e a gente vai falar do que, como que isso refletiu na literatura. Então a gente teve essa galera que foi para Portugal para estudar, aprendeu como era feita essa literatura lá, obviamente quem estudou nessas esferas, nessas áreas, né, e os escritores. E aí a partir dali eles, bacana, gostei, vou levar isso aí para minha terra, e trouxeram essas características, esses conceitos artísticos para o Brasil. Então, até que é por isso, gente, que tem uma informação que é importante. O Brasil está sempre um pouquinho atrasado com relação aos outros países. Então, a gente está sempre um pouquinho para trás, né? Porque está acontecendo primeiro lá em Portugal. Então, a partir de agora, a gente vai estudar sempre escolas literárias que aconteceram em Portugal primeiro e aí chegou no Brasil. Então, o barroco, o arcadismo, o realismo, o simbolismo e assim por diante, tá? Beleza? Então vamos falar do período também, né? Século XVII. O barroco, gente, ele acontece nesse início de século XVII, que também recebeu ali o nome bem no comecinho do século do ouro aqui no Brasil. Isso também influenciou os escritores barrocos. Só que uma coisa que é importantíssima aqui para falar, eu anotei outros dois itens que também pertencem ao contexto histórico dessa época, que vai contar muito, especialmente para os textos do Padre Antônio Vieira, que é um dos escritores principais. Estamos falando aqui, gente, de mão de obra escrava. Isso é importantíssimo para você compreender alguns dos sermões mais famosos do Padre Antônio Vieira, incluindo aí o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, que é tão conhecido, tão falado, tão cobrado, que despenca nas provas tudo. Beleza? Então vamos lá. Outro contexto histórico, o século do ouro, que eu comentei que isso também vai influenciar justamente por estar atrelado com essa questão da mão de obra escrava. E também a gente quer o período que o ouro aqui no Brasil tava assim, ó, uou, bombando, entendeu? Então é por isso também que quando você dá aquele Google no barroco, e você, ai meu Deus, barroco, escola literária chata, meu Deus, não aguento mais. Você está estudando isso lá em artes com o professor de educação artística, pô, barroco e tal. Você dá um Google, vai aparecer o quê? Aquelas igrejas do finalzinho do século XVII, que tinha lá na Bahia, lá em Minas Gerais, lá no Rio de Janeiro, que são bem antigas e que são bem fofinhas, e que todas têm aquela arquitetura, aquela pintura linda, aqueles vitrais lindos, e nessa arquitetura interna tem muitas coisas banhadas a ouro. Então é para fazer referência também com esse período aí, que foi o século do ouro no Brasil. Beleza? Então vamos lá. O contexto histórico principal, atenção gente, o contexto histórico
principal do barroco é esse aqui, que nós temos duas vertentes. Então, de um lado temos a reforma protestante e do outro a contra-reforma. E aí vamos lá com calma que eu vou explicar um pouquinho para contextualizar aqui para você entender o que a gente está falando. Aqui na Reforma Protestante, gente, ela está acontecendo no finalzinho do século XVI, beleza? Final do século XVI, Reforma Protestante, que acontece aí com o padre Martim Lutero, que depois não é mais padre, né? O espanhol é Martim Lutero. Então é finalzinho do século XVI. E do outro lado a gente tem a Contra-Reforma. Aqui com a Reforma a gente vai ter o quê? Essas ideias que são voltadas ao renascimento e às descobertas científicas, tá? Então a Reforma Protestante, ela vem amarrada aí de muitos aspectos relativos a esses descobrimentos, a esse valor que as pessoas começaram a dar e a olhar, né, de um jeito diferente para a ciência. E na Contra-Reforma, a gente tem exatamente o que a palavra mesmo quer dizer no seu sentido literal. É contra essas ideias trazidas pela Reforma Protestante, tá? Então o Barroco, a gente nasceu no meio desse tiroteio, entendeu? Desse negócio, o pessoal tava brigando, o pessoal tava tretando, o negócio tava tenso, entendeu? De um lado a gente tem aqui, entendeu? A galera dizendo aqui, ciência, uou, ciência que importa, antropocentrismo, chega da igreja mandar na gente, não aguento mais, igreja, sai daqui. E do outro lado a gente tem a galera que dizia o contrário. Pô, igreja, Deus, amém, bacana. Não, você tá errado, galera. Então o Barroco, ele nasceu aqui, ó, no meio, entendeu? Ele nasce aqui, sabe, no meio desse tiroteio, no olho desse furacão, tá? Então, o que acontece? Como que isso, professora, mas como que isso vai influenciar? De que jeito nas obras, tudo? Meu Deus, não tô entendendo. Então, pera lá, calma. A gente vai falar das características das obras e dos autores, só que eu acho que o que mais vem, assim, o mais importante, sabe, para você gravar agora, nesse momento, é você entender que entre esse tiroteio da reforma e da contra-reforma, a gente tem uma coisa que é uma das características mais importantes, se não a mais importante do Barroco, que é o sentimento de dualidade ou dualismo, tá? Essa palavra mesmo, dualismo, enfim, ou dualidade, quer dizer a mesma coisa. E esse sentimento de dualismo, ele vem nascendo aqui, sabe? Porque o homem que estava vivendo nesse momento, né, o ser humano que estava vivenciando tudo isso, ele estava perdido, né? Porque, vamos lá, vamos recapitular aqui rapidão, que eu tenho certeza que tu já viu isso na aula de história. A Reforma Protestante, gente, foi aí um ato que aconteceu lá na Espanha e foi se espalhando pela Europa, né? Começou com Martim Lutero, o cara era padre, e de repente ele ficou pistola, ele passou a discordar das coisas que a Igreja Católica impunha e fazia. Ele falou, opa, não curti isso aí, Igreja Católica, não tá legal isso aí. E a galera pensa, mas Martim Lutero, você tá maluco, tá loucão, você é padre, como é que você vai falar isso aí? Não, então peraí. E aí ele começa, né, a atribuir, assim, várias questões que ele discordava da igreja, ele meteu o pé na porta, colou lá na porta da igreja, tudo que, entendeu? Entregou a galera, X9. Gente, é claro que eu tô dando só uma pincelada sobre a Reforma Protestante, tá? Isso aqui é um conteúdo super importante que você deve ter estudado já em história. Só para contextualizar aqui, para trazer para chegar onde eu quero chegar, o que isso tem a ver com a literatura, tá? Então, do lado a gente tem essa galera que pertencia à igreja, que vivíamos numa sociedade teocêntrica, com Deus no centro de tudo. Só que, as pessoas começaram a acordar e falar assim, rapaz, não sei, não tô entendendo isso aí, padre, será que não sei, rapaz do céu, eu tô... Uma das coisas que foi assim, que ficou muito conhecido que aconteceu na Reforma Protestante foi a tentativa de derrubada de venda de indulgências. Então, por exemplo, tinha igrejas que vendiam um pedacinho de madeira alegando que era um pedaço da cruz, sabe? E as pessoas compravam, tá ligado? Ai, meu Deus, madeira da cruz, eu quero. E faziam filas e compravam aquilo. Olha, esse pedacinho de terra é do paraíso. Ai, Jesus, nossa, eu preciso dessa terra na minha vida. Eu preciso. Entendeu? E aí o Martim Lutero foi um dos representantes da Igreja Católica que falou, gente, não, vamos ficar enganando essa galera, vamos ficar no sofrimento da fé deles, da crença deles, pra fazer isso, tá errado, não, né? Aí você deve pensar assim, pô, professora, mas o cara que compra esse pedacinho de madeira, esse tantinho de terra aí também, né, é mó vacilão, mó bocó, né? É óbvio que não é esse da madeira, da cruz, né, porque tamanho de cruz, coitadinho de Jesus, carregar uma cruz desse tamanho. Só que, gente, a gente tá falando de fé, né? E fé é uma coisa, assim, que ela é muito subjetiva, entendeu? Não tem como você medir. Eu não consigo medir a sua fé, tá ligado? Tipo, você tem muito, você tem pouco, mais ou menos, hein? Não sei. Isso é impossível.
Então, fé é uma coisa que é muito subjetiva. Então, você pensa só, o cara tá lá desesperado, com a mãe doente, com o filho, sei lá, morrendo de alguma doença que não tem cura. O cara é um camponês, um coitado, tá lá cuidando do filho do jeito que ele consegue e aquele filho não melhora. Vem alguém e diz assim, rapaz, compra esse pedacinho de madeira aqui, ó, querido, foi a cruz de Jesus Cristo, vai curar o seu filho, entendeu? O cara tá desesperado, ele vai fazer isso porque ele ama o filho, porque ele tem fé e ele, sei lá, já perdeu as esperanças. Inclusive, é uma das coisas assim, mais fortes nessa tentativa de derrubar as vendas de indulgências, né? Foi uma coisa trazida assim, muito, muito inerente nesse momento, justamente porque as pessoas meio que foram, né? Porque muita gente diz isso em relação ao Martim Lutero. Ah, professora, mas peraí, ele saiu falando que a igreja estava errado, que essas indulgências estavam erradas, que vender pedaço de madeira estava errado, todo mundo concordou com ele? Gente, não, né? Obviamente. Pensa só se hoje alguém saísse falando aí, né, sei lá, que algum líder religioso, seja lá de qual for a religião, tá super errado. É claro que os defensores dele vão falar o quê, não sei o quê, e vai ter treta, né? Só que assim, ele não vangloriou ali, tipo, sei lá, multidões, entendeu? A favor dele, dizendo você tem razão, meu Deus, né? O Lutero, o rainha, o resto nadinha. Não. Ele conseguiu, o que aconteceu? Ele começou a questionar essas coisas, então, de repente, as pessoas começaram, rapaz, não faz sentido, né? De onde vai ter tanta madeira, tanta terra assim, sendo terra do paraíso? Meu Deus. As pessoas vão começando aos poucos a questionar, a pensar sobre essas atitudes da igreja, a falar, eu acredito em Deus, sabe? Eu quero continuar, sabe? Acreditando, tendo essa minha fé, meu Deus, legal. Só que passou a questionar algumas atitudes da igreja católica, igreja enquanto instituição. E aí, gente, o povo vai começando aos pouquinhos, entendeu? Acorda um aqui, um ali, um lá, colar, o pessoal começou, opa, E aí, o que acontece? Isso só acende a luzinha de quem? Da galera da igreja que vai falar bem assim, rapaz do céu, estão minando o nosso nome aí, entendeu? O cara chegou na voadora, a gente precisa calar a boca desse sujeito para que isso aí não se espalhe. Então, do lado de lá, a gente tem a galera a favor da reforma protestante e que passou sim a questionar, que passou a relativizar alguns conceitos que a igreja impunha, e do outro lado a gente tem a contra-reforma, a galera que vem dizer assim que não, que esse povo está mentindo. Agora você imagine o sujeito que tem essa fé inabalável na igreja, em Deus, enfim, mas que ele tá, de fato, com aquele pezinho ali, né, na dúvida. Esse cara tá o quê? Meu Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer, entendeu? Então a gente tem essa coisa da dúvida, ela vai surgindo e vai tomando conta de algumas pessoas, sabe? Então aí que vem o sentimento da dualidade, porque de um lado eu tenho o cara que tá aqui rezando, de dia ele reza, diz amém, Jesus, tá tudo certo. E do outro ele tá aqui, entendeu? Esbórnia, ele quer, porque ele quer isso. Ele quer ter essa vida feliz, entendeu? E tal, que era considerado pecado. Só que de dia ele vai lá e pede perdão. E de noite, tuxi. Tá, vocês estão entendendo? Então eu tenho aqui de um lado essa questão, tipo, por que é dualista? Porque ele não sabe, tipo, hora é céu, hora é inferno, hora é perdão, hora é castigo. Ele não sabe o que ele vai seguir, o que ele vai acontecer. Hoje, pra gente falar sobre isso é muito fácil, né? Porque a gente consegue contextualizar e visualizar um pouquinho mais. Alguns não, mas enfim. A gente consegue contextualizar e questionar algumas coisas. Mas pra época, gente, a Igreja Católica, ela manteve o poder por, sei lá, por séculos. Então a pessoa, sei lá, ela pertenceu à família que morreu, familiar nasceu, morreu. Há gerações ele está crescendo na igreja, ele está acreditando no que a igreja diz. Aí de repente vem alguém e diz, mentira, o que eles estão falando não é verdade. Deus é legal, só que isso aqui é para te enganar, é para usufruir, é para aproveitar da sua fé, é para aproveitar tipo do seu sentimento, do seu temor, do seu amor a Deus. Acorda. Aí o cara fica, meu Deus, será? Não, você está mentindo. Não, mas peraí, faz sentido o que ele diz. Ai, socorro, meu Deus. Então é aí que nasce essa questão do dualismo, que vai aparecer tão fortemente nas obras do Barroco. Ok, gente? A aula de hoje é isso, era breve, era para falar do contexto histórico. Eu separei em 2 momentos, vai ficar uma aula muito longa, muito chata, e ninguém aguenta videoaula de um tempão e falando do Barroco aí, entendeu? Então na próxima aula eu vou falar mais sobre essa questão da dualidade, eu vou voltar nesse gancho. E aí vamos falar dos autores principais, que é o Gregório de Matos Guerra
e o Padre Antônio Vieira, bem como as características dessa escola literária. Valeu? É isso, um beijo e até semana que vem.